Bem, pessoal, continuando nossa aula de hoje, pessoal, nós estamos aqui falando de genótipo, né? Como eu estava falando, o genótipo é o sequenciamento genético, né, de toda essa estrutura. Então, no caso aqui, nós temos o alelo, que tem um locogênico, como a gente estava falando. Dentro desse locogênico fica as informações, e essas informações há uma escrita, que é o chamado genótipo. Genótipo é a herança genética que a gente recebe dos nossos parentes, né, na escala evolutiva. Então, o que você recebeu do seu pai, o que você recebeu da sua mãe, essas características genéticas são denominadas genótipo, né? A cor do seu cabelo, a cor da sua pele, tudo isso é relacionado a genótipo, certo? Então, genótipo são as características da herança genética da tua família. Por exemplo, na minha família, eu tenho obesidade, mas meu avô tem obesidade, minha mãe tem obesidade, então todo mundo tem problemas de obesidade. Então, nesse caso aqui, veio de uma sequência genética da minha família. A família tem uma estrutura para ser obesa, né? Então, cada um tem os seus problemas, a sua herança genética. Então, isso daí é chamado genótipo, certo? Continuando aqui, e o que é fenótipo, né? É a aparência física ou fisiológica de um organismo. Fenótipo, ele vem de uma atuação do seu genótipo, da sua herança genética, né, mais o meio ambiente. O que são esse meio ambiente? São os fatores que vão mudar a sua estrutura na sua composição química, o tempo, né? Quando a gente fala do tempo, da ação da natureza, do calor, da temperatura, da forma que você vive, se ela for diferenciada. Exemplo, se eu começar, na minha família se come muita massa, então se engorda rapidamente. Mas se eu começar a comer só vegetais, qual é a minha tendência? A emagrecer e ter uma saúde saudável, né? Então eu estou alterando o meu genótipo, que vem de uma família obesa, para me tornar uma pessoa magra. Nós temos um exemplo aqui, que eu coloquei nesse slide, que é o seguinte: você tem dois gêmeos idênticos, né? Então, dois gêmeos idênticos quer dizer que o material genético deles são iguais praticamente, né? Então não tem alteração. Mas vamos supor que esses gêmeos, um foi para a Somália, um país pobre, subdesenvolvido, onde a pessoa passa fome, e o outro gêmeo, que no caso aqui, foi para a Itália, um país onde a culinária é riquíssima, né? Você pode ver que eles têm lá uma alimentação com a base de muito carboidrato, né? Então eles comem muita massa, eles comem macarrão, pizza, essas coisas. Na Somália isso não existe, o pessoal passa fome. Passado algum tempo, eles são separados. Vamos supor, um foi para a Somália e o outro foi para a Itália. Passado esse tempo, o que acontece? Com a ação do meio, porque o outro vai passar fome, o outro vai se alimentar só de carboidrato. O clima é quente e o outro, o clima é frio, mais ou menos, né? Que na Europa faz um frio também, né? Então, no caso aí, o que acontece? Aqueles gêmeos idênticos vão alterar o seu meio. Um vai consumir bastante carboidrato, então o que aconteceu? Alterou, então houve uma alteração. Alterou o genótipo, que era magro, para o quê? Um fenótipo. Fenótipo obeso. Então ele se tornou uma pessoa obesa depois de 20 anos. Já se esses irmãos se encontrarem, eles não vão ter mais a mesma aparência. Por quê? Foi a ação do meio. Foi a ação da alimentação que ele consumiu naquele lugar. Foi a ação da temperatura, do clima. Todos esses fatores do meio externo, ele vai alterar esse indivíduo, que no caso aqui teve um outro tipo de alimentação
Diferente do seu irmão, que ficou num clima quente, onde faltava comida e tudo, então o seu irmão continuou bem magrinho. Já ele houve o quê? Uma alteração do genótipo para um fenótipo, certo? Então a diferença entre genótipo e fenótipo é o seguinte: genótipo é a minha herança genética, é aquilo que eu trago de bagagem genética. Mas quando eu mudo de local, mudo o tipo de alimentação, clima e tudo, eu posso alterar o meu genótipo para um fenótipo. Aí então eu posso começar a engordar ou emagrecer. Por exemplo, lá em São Paulo era mais claro do que essa pele que eu tenho hoje. Né? Então, no caso, eu já sou branco, mas eu era mais branco ainda quando eu estava em São Paulo, porque o clima de lá era muito frio. E aqui, devido ao calor, eu fiquei um pouco mais rosadinho, né? Devido a essa mudança climática, né? Então, a gente muda os comportamentos conforme vai mudando de acordo com o meio ambiente, se adaptando, a gente vai tendo uma diferença no seu genótipo para um fenótipo, né? Certo, pessoal? Entenderam isso? Acho que é fácil, né? Mas se tiver dúvida, como eu falei, pode me chamar lá no WhatsApp, que eu estou disponível para vocês a respeito, para tirar qualquer dúvida sobre o conteúdo. É por isso que a gente está vendo esses slides junto com vocês em vídeo, né? Então eu passei os slides, vocês olhem no slide e qualquer dúvida tirem essa dúvida dos slides também pelo livro e também por mim. Você pode me procurar. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a herança das partículas. Então no caso aí nós vamos conhecer esse daqui que foi considerado depois de morto o pai da genética. Ele era um matemático, entrou num convento, né, num monastério, em 1968. Ele morreu em 1884, vocês têm aí uma pequena introdução da história de Mendel, né? Então ele começou a observar o cultivo de plantas nesse monastério. Ele começou a ver como é que essas plantas nasciam. E uma dessas plantas que ele cultivava, no caso aqui, era a ervilha. E o que é que Mendel queria com isso? Mendel propôs substituir a teoria de herança por mesclagem pela herança particulada. Então ele não achava que todo mundo era uma mistura e que essa mistura era de qualquer jeito. Não. Ele achava que a gente herdava características, mas essas características eram uma herança particulada. O que é essa particulada? Vem um pedacinho de um e um pedacinho de outro se integra. Quem é dominante sobressai. Quem é recessivo se esconde. Então, nem todo indivíduo ia ser a mistura do pai e da mãe por completo. E sim, por essa questão de particulada, né? Então, no caso, seria: meu pai tem a boca dominante, então é mais fácil puxar a dominância do meu pai do que a recessividade da minha mãe. E quando os dois tinham essa ausência, surgiu o hibridismo, né? No caso, por exemplo, minha boca é uma mistura entre meu pai e minha mãe. Minha mãe é recessiva, tem a boca pequena, já o meu pai tinha os lábios grandes, então a parte de baixo dos meus lábios nasceram grandes e a parte de cima pequena. Então isso daí é o quê? São partes do corpo que são particuladas, né? Introduziu o conceito gene, mas não a palavra, porque ele não sabia o que era genética, ele era um matemático, né? O negócio dele era fazer cálculos e também observar a natureza como botânico, certo? Em 1865 seriam as unidades independentes, herdadas ao longo das gerações, que determinam o aparecimento das características hereditárias, pessoal. Então, no caso aí, Mendel acreditava o seguinte, que nós herdamos das nossas famílias esses caracteres. Alguns desenvolvem, outros não, ficam escondidos, que é no caso do alelo de dominância e também do alelo de recessividade, certo? Se tiverem dúvida, depois me procurem no WhatsApp. O que é gene, né?
se pergunta. Só um minuto que eu vou tomar um pouquinho d'água, pessoal, porque senão minha garganta fica seca. No caso, o que é gene? É um pedaço de DNA. Né? Então, aquele DNA que a gente viu na primeira parte do vídeo, que é formado por adenina, timina, guanina, citosina, ele é dividido em partes e cada parte compõe a informação de produção de uma proteína. 2 genes se localizam na mesma região, que é um par homólogo, ou chamado locogênico. Então, aquela transcrição que fica lá no meio, que eu mostrei para vocês, é o chamado locogênico. Comportam de acordo com a primeira lei, ditos alelos, né? Aí, Mendel, quando foi realizar o seu experimento, ele pensou, pessoal, no cultivo de ervilha, ou a escolha da ervilha Pisum sativa, que no caso aqui no slide está dizendo disponibilidade de ervilha com variedades puras, características e contrastes, quer dizer, essa ervilha, ela tinha contrastes, né, que deixavam bem marcado, uma ervilha amarela, uma ervilha verde, uma ervilha que era rugosa, outra que era lisa, né, então, trazido a preço mórdico. As ervilhas são autopolinizantes, quer dizer, elas se autopolinizam, fazem a própria fecundação, mas permite a realização de cruzamentos planejados. Então, além de tudo, se você tirar um materialzinho de uma ervilha e tirar de outra ervilha, você pode cruzar? Pode, né? Então, você pega o material masculino, coloca na ervilha feminina e vice-versa, né? Separadas elas. A plantação ocupava um pouco de espaço. Então, pouco espaço ele precisava, né? E o tempo de geração era relativamente curto. Então, a ervilha ela cresce com facilidade, né? E a descendência era farta. Aí vamos ver como é que ele fez isso aqui. Então, vamos lá, passando. Desculpe, pessoal, que eu ainda estou meio amador com relação a essa questão de vídeos, né? Mas no decorrer, não sei como é que vai ser nossas aulas, mas eu vou tentando melhorar nas sugestões construtivas junto com vocês, certo? Então a gente vai melhorando assim. Por que ervilhas? Facilidade de cultivo, pequeno porte, ciclo de vida curto e características contrastantes, né? Continuando. Volta. Deixa eu ver aqui. Então, pessoal, Mendel fez o seguinte. Primeiramente, ele começou a observar uma geração chamada geração P, ou chamada geração parental. Certo? Então, isso daqui é chamado geração parental. Nessa geração parental, era o seguinte, Mendel estava observando o cultivo dele. Vamos supor que Mendel separou 2 hortas, uma para o lado esquerdo e outra para o lado direito. E o que é que aconteceu, pessoal? Ele começou a observar como é que nascia essas ervilhas. Por exemplo, rugosa só nascia rugosa porque estava ali. E desse lado de cá só nascia ervilha lisa. Então, do lado de lá, rugosa. Do lado de cá, ervilha lisa. E o que é que aconteceu? Ele só observava isso. Passou umas 7 gerações ele observando e ele disse, não muda essas gerações. Então, se ela não muda, é chamado geração parental. Então, essas ervilhas, elas eram puras. Porque lisa só nasce lisa. E rugosa só nasce rugosa. Então, elas são denominadas gerações puras, certo? E o que é que aconteceu? Mendel começou a pensar. E se eu pegasse o material genético da ervilha lisa e fosse lá na ervilha rugosa e fecundasse ela? E do mesmo jeito eu pegasse da outra.
O que é que iria acontecer? Vice-versa. Então ele pensou. Desculpem, pessoal, mais uma vez. A ervilha lisa, ele misturou com o material genético da ervilha rugosa. O que é que nasceu? Será que nasceu uma ervilha metade lisa e a outra metade rugosa? Sim ou não? Né? A gente tem que saber. No caso aqui, não ia nascer uma ervilha desse jeito, meia lisa e meia rugosa. Então, no lugar aqui, aí a gente entra aquela questão, dominante e recessivo. Quem é dominante e quem é recessivo dessas ervilhas? É um questionamento que a gente faz, certo? Então, passando para frente os nossos slides, vou apagar aqui nosso quadro. Para frente. Então, quando ele cruzou essas duas ervilhas, o que é que nasceu? Uma ervilha 100% lisa. Mas peraí, e a rugosa, cadê? A gente tem que se questionar. Porque se aqui é uma rugosa e uma lisa, puras, o que é que aconteceu? Né? Por que que não nasceu meia rugosa e meia lisa? Por quê? A lisa perante a rugosa, ela é dominante. E a rugosa, ela é recessiva. Recordando aquele assunto que a gente estava falando, todo dominante sobressai sobre o recessivo. Então, nesse caso aqui das ervilhas, a lisa é dominante em relação à rugosa. Aí você pode perguntar, mas professor, ela não vai ter material genético da rugosa? Vai, ela vai ter esse material genético da rugosa. Por quê? Essa ervilha é uma ervilha chamada híbrida. O que é uma ervilha híbrida? É a mistura, certo? Então aqui é a mistura dessas ervilhas. Mas ela vai nascer com características dominantes, certo? Então vai nascer com características dominantes. Por isso que ela nasceu lisa. Mas ela vai ter tanto o azão como também o azinho, né? Porque a gente representa na genética, quando a gente fala de probabilidade, entra aquela parte geometria, né? Então a gente usa muito letras, né? Matematicamente. Então Mendel era um matemático, além de botânico. Então ele começou a observar nisso, certo? Então ele começou a pensar. Vamos passar um pouquinho para frente para a gente ver. Então, ele pensou, mas deveria ter nascido rugosa, né? Até no momento ele não sabia do conceito lá de genética, mas ele deve ter pensado assim, e agora, se eu pegar duas ervilhas daquela que eu cruzei, né? Então, das puras, né? E cruzar de novo, que são chamadas ervilhas híbridas, né? Eu falei, se eu pegar uma híbrida com outra híbrida, veja que ela vai ter o quê? Os dois materiais genéticos, tanto o azão como o azinho. Então vai ter azão, azinho, né? Na hora que ela for, de novo, fecundada, né, esse material genético, no caso aqui, o que é que vai nascer? A gente pode depois se questionar. Aí essa geração, que nasceu depois da geração parental, ele deu o nome de geração F1, certo? Geração F1 são os primeiros descendentes da geração parental, certo? Então aqui ele pegou, no caso, cruzamento da lisa com a rugosa, surgiu uma ervilha híbrida. Essa ervilha híbrida, ela tem tanto material genético dominante como material genético recessivo. Então agora ele mistura os dois, né? Então deixa eu colocar aqui mais para frente. Mais para frente. Pronto.
Numa segunda geração, ou a chamada EF2, quando Mendel foi colher as ervilhas, ele notou o seguinte, pessoal, que de cada 4 ervilhas que nascia, uma era rugosa. Então, 3 poderiam ser dominantes para uma recessiva, ou 3 lisas para uma rugosa. Mas será que isso é verdade? Totalmente são dominantes ou totalmente são recessivas ou híbridas, né? A gente pode se questionar. Então, a geração que veio depois da primeira geração, F1, dos filhos 1, vieram a geração dos filhos 2. A cada 4 ervilhas, uma nascia rugosa para 3 lisas. Nesse caso, como é que Mendel fez? Teve um videozinho que eu passei no começo do ano para vocês que mostrava o Mendel contando as ervilhas. Então ele contava e ia separando essas ervilhas. Quando ele separava, ele via que a proporção era o quê? De 3 para 1. Então Mendel, nessa hora de pensar, ele pensou matematicamente que a cada 3 ervilhas nascia uma rugosa. Mas vamos compreender como é que era esse raciocínio de Mendel. Continuando. Mendel, no caso aqui, ele deduziu o seguinte. Se eu tenho o alelo, né, dominante, eu dei o nome de Rzão. Juntou com um alelo recessivo. Dominante com recessivo. Então ficou alelos híbridos na ervilha, né? Nesse caso, ele cruzou. Quando ele cruzou, o que aconteceu? 3 lisas para uma rugosa, né? Então, no caso, ele viu que tinha tanto a dominância como a recessividade dentro das 2 ervilhas. No caso, eram ervilhas híbridas, né? Continuando. Então, ele deduziu que esses alelos começaram a dar as características, como a gente falou, não é uma mistura, mas a manifestação genética que foram surgindo essa variedade de ervilha. Então surgiu Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho. Quem é que denomina? Quem é o dominante? É o Rzão. Quem é o recessivo? O Rzinho. Então, no caso aí, as gametas foram se separando e aí algumas eram, no caso aí da ervilha, híbridas, né? Continuando. Aí Punnett, que era outro cientista, fez um quadro, chamado quadro de Punnett. O que é que ele faz nesse quadro aqui? Esse quadro é um quadro matemático, pessoal. Então ele dividiu em sexo, masculino, feminino, pegou lá nos canteiros que Mendel fez, né, no caso aí, o dominante e um recessivo de um grupo. Outro dominante, outro recessivo do outro grupo, certo? E colocou aqui e fez o cruzamento. O que é que ele fez? Então aí foi inventado o quadro de Punnett, né? O que é esse quadro? Rzão com Rzão dá o quê? Rzão, Rzão. Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Rzinho com Rzão, Rzão, Rzinho. E Rzinho com Rzinho, Rzinho, Rzinho. Então, no caso aqui, fazendo esse quadro, o que é que a gente pode perceber? Que nasceu uma ervilha dominante, né? Deixa eu pegar outra caneta aqui, que a minha já está falhando. Nasceu. Então, nasceu uma dominante. Valha-me Deus, não está prestando os pincéis. Vamos pegar outro. Nasceu uma dominante, híbrida e uma recessiva, fazendo esse cruzamento genético. Rzão com Rzão, Rzão, Rzão.
Rzão com Rzinho, Rzão, Rzinho. Então aqui é uma ervilha lisa, dominante. Aqui é uma ervilha híbrida, mas com características dominantes, né? Aí outra, Rzão, Rzinho, é uma ervilha híbrida com características dominantes. E aqui é outra ervilha, mas com características recessiva e rugosa. Então, no caso aí, quando ele montou esse quadro, ele percebeu o quê? Que 50% dessas ervilhas eram híbridas. O que é que eu falo quando eu falo hibridismo? O que é? É a mistura. Então, essas ervilhas eram híbridas. 25% desse quadro corresponde a ervilhas dominantes. E 25% recessiva. Fazendo uma probabilidade de quantos por cento? 100% do experimento. Certo? Então, fator genético, se eu perguntasse lá numa prova, era de uma dominante para uma recessiva para duas híbridas, né? Então aí a gente tem o hibridismo e a leitura daquele exercício que mostrava 1, 2, 1, 1, 3, 1, porque ele vai variar de acordo com o quê? Com a colocação do material genético nesse quadro de Punney. Eu acho que ficou bem claro com relação a isso aqui, né, meu povo? Se tiver alguma dúvida, me procurem pelo WhatsApp que eu explico mais calmamente, certo? Então, deixa eu apagar aqui a lousa, continuando aqui a nossa percepção. Então, no caso aqui, apesar de ter 3 lisas, tem que se lembrar o seguinte, que 2 são o quê? Híbridas, mas com características dominantes. Por isso que se eu perguntasse quantas ervilhas lisas apareceram? 3 lisas. Quantas rugosas apareceu? 1 rugosa. Se eu perguntasse numa questão, quantas híbridas são? 2 híbridas. Quantas dominantes são? 1 dominante. Quantas recessivas são? 1 recessiva. Então ficaria desse jeito aqui, pessoal. Então a gente tem que saber como é feito os cruzamentos. Então nesse caso aqui, já é a 2ª geração. Então ela vai se modificando de acordo com o que vai sendo feito o cruzamento. No caso aqui, a característica só foi uma. Por isso que é chamado monohibridismo, né? Porque é uma característica de lisa e rugosa. Mas você pode trabalhar com 2 características, que a gente vai ver mais para frente, que é na 2ª lei de Mendel, ou mais. Certo? Aí esse quadro de Punney, ele aumenta, passa de 4 para 16, pode até aumentar, dependendo da quantidade de características genéticas na qual está sendo analisada, certo, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha. Se perguntar para vocês, deixa eu apagar aqui. Proporção fenotípica, né? O que é essa proporção fenotípica? Fenótipo vem com alteração do meio ou da natureza, né? Então, no caso aqui, o que é que aconteceu? É a geração F2. No caso aqui, 3 lisas para 1 rugosa. Lembrando sempre, essas aqui são totalmente lisas? Não. Tem 1 dominante para 2 híbridas para 1 recessiva. Certo? Geração fenotípica. Genotípica, né? No caso, é 1 dominante para 2 híbridas para 1 recessiva, né? No caso aqui, quando eu peço a fenotípica, só vou falar das características externas da ervilha.
Como, por exemplo, o que você vê de fora, o que é que você está vendo? Dá para você reconhecer se ela tem os dois tipos de material, essa ervilha? Não dá para reconhecer. Então, nesse caso, eu só posso falar externamente. Então, ela tem o quê? 3 lisas. Mas elas são totalmente lisas? Não. Por que que elas não são totalmente lisas? Porque 2 é a mistura de material dominante e recessivo. Ok? Acho que ficou bem claro isso aqui. Então, pessoal, mais uma vez eu agradeço a paciência de vocês estarem assistindo esses vídeos, né? Outra coisa que eu falo para vocês, nós estamos num momento difícil, eu acho que não só para mim, mas para todos nós, né? Nesse negócio de ficar em casa, mas é essencial a gente ficar em casa, pessoal, porque esse vírus, pessoal, a gente ainda não tem um tratamento específico. Então a gente pode se contaminar. Então, nesse caso aqui, do dia 6 ao dia 20, vai ser o pico dessa doença, né? No caso aí, da transmissão desse vírus. Então, eu peço a vocês que evitem sair, que fiquem em casa realmente, para não contaminar os seus parentes, porque é muito difícil a gente perder um ente querido nosso. Então é melhor que a gente fique em casa, se preserve, porque você vai preservar os seus parentes, né? Então é a dica que eu dou. Um abraço a todos, viu? Quem tiver dúvida, pode me procurar lá no WhatsApp, certo? E eu agradeço a todos por terem assistido esse vídeo. Obrigado e até a próxima, né? Que a gente vai ter mais aulas de vídeos explicativos sobre o conteúdo, certo? Obrigado, pessoal. Tudo de bom. E façam as atividades também, viu? Não esqueçam não, meu povo.